Present Perfect Continuous. O que é isso? Hey guys, what's up? Ronnie Teacher here. Nesse vídeo eu te mostro como utilizar o Present Perfect Continuous, que é outra forma de você falar de coisas que ocorreram no passado e que ainda continuam no presente. Se se interessou por esse vídeo, assista-o até o final. E se não é inscrito, já se inscreva-se agora e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Então, sem mais demora, vamos para a dica. Então, Present Perfect Continuous. Esse tempo verbal, por mais que esteja falando present, é para a gente falar do passado. Então, sempre que nós quisermos falar de uma coisa que estava acontecendo no passado, nós vamos utilizar o Present Perfect Continuous. Então, para começar, antes de nós falarmos sobre o uso, vamos pensar na sua estrutura. Como que é formado o Present Perfect Continuous? Então, eu quero mostrar para vocês as três formas aqui: forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então vamos começar com a forma afirmativa. Então você vai ter que utilizar o subject, que é o sujeito, have ou has, porque quando fala de present perfect sempre tem que utilizar have ou has. A gente vai utilizar também o been, porque como está falando de continuous, sempre que falar de continuous nós vamos ter que utilizar o verbo to be de alguma forma. Então, como nós estamos utilizando o present perfect, o been tem que estar no past participle, ok? Mas algum verbo com ing e o complemento. Tranquilo? Então, repetindo: subject, have or has, been, um verbo com ing e o complemento. Tranquilo? Então, um exemplo: You have been watching TV. You have been watching TV. É um exemplo de frase afirmativa utilizando o Present Perfect Continuous. Então, vamos pensar agora na estrutura das frases negativas. Então é bem tranquilo também. Você só vai ter que repetir a mesma fórmula das frases afirmativas, acrescentando o not no have e no has. Então ficaria assim: subject mais o have com o not ficando haven't, mais o has com o not ficando hasn't, mais o been, mais um verbo com ing e o complemento. Como exemplo, nós temos You haven't been watching TV. You haven't been watching TV. Que seria o quê? Você não estava assistindo TV. Estamos falando agora só de estrutura. Agora, como que ficaria a forma interrogativa? É bem tranquilo. Como o have ou has é o auxiliar do Present Perfect Continuous, nós vamos apenas inverter a posição do sujeito com have ou has. Um exemplo: Have you been watching TV? Have you been watching TV? Ou seja, você esteve assistindo TV? Você estava assistindo TV? Agora que nós aprendemos sobre a estrutura, nós podemos passar para o uso. Quando que utiliza o Present Perfect Continuous? Nós podemos utilizá-los em três situações super simples. A primeira delas, para falar de uma ação que começou no passado e que ainda perdura no presente. Exemplo: agora são 7 horas. Desde 6 horas que está chovendo. Você olha lá fora e ainda está chovendo. Então você pode falar da seguinte maneira: It has been raining for 1 hour. Ou seja, é uma ação que começou no passado e continua até o presente, até agora. Outro exemplo de uma ação que começa no passado e que continua até o presente. He has been waiting for you all day. Ele está esperando por você o dia todo. Ou seja, é uma ação que começou no passado que ainda perdura no presente. Outro exemplo: I have been working on a new project. Eu estou trabalhando em um novo projeto. Ou seja, é uma ação que começou no passado e que ainda tem influência aqui no presente, ainda não terminou. O segundo uso do Present Perfect Continuous é para falar de uma past action with present results. Ou seja, para falar de uma ação que aconteceu no passado, mas que ainda tem resultado aqui no presente. Você ainda consegue perceber. Vamos supor agora que a chuva tenha acabado. Você sai lá fora e você ainda vê o resultado da chuva. Ou seja, a terra está molhada. Então você pode falar: It has been raining heavily. Choveu muito forte. Ou seja, uma ação que
aconteceu no passado, mas que ainda você vê o resultado dela no presente. Outro exemplo, she has been cleaning the house. Ela limpou a casa, ela esteve limpando a casa. Você chega, a casa ainda está úmida, está meio molhada, então você vê que alguém limpou a casa e que você ainda consegue ver o resultado aqui no presente. Ok? Então esse é o segundo uso do Present Perfect Continuous. Já o terceiro uso é para falar de repeated actions. Repeated actions. Ou seja, uma ação começou no passado e que vai se repetindo no presente e ainda tem chance de continuar ocorrendo no futuro. Por exemplo, she has been playing the piano since she was 8. She has been playing the piano since she was 8. Ela toca piano desde que tinha 8 anos de idade, ou seja, ela começou a tocar no passado, toca agora no presente e ainda pode continuar tocando no futuro. Outro exemplo, I have been studying English since I was 18. Eu estudo inglês desde que eu tinha 18 anos de idade. Ou seja, começou no passado, foi repetindo, repetia todo dia, todo mês, toda semana e acaba que eu ainda estudo inglês e eu posso ainda continuar estudando inglês. Então, só recapitulando, o Present Perfect Continuous é para falar de uma ação que começou no passado e que ainda continua no presente. Segundo, para falar de uma ação que terminou no passado, mas que ainda você vê um resultado no presente. Terceira situação, para falar de ações que se repetem, ou seja, apesar de ter começado no passado, ainda se repete hoje, ok? E aí galera, gostaram do vídeo? Ajudou vocês de alguma forma? Então já deixa o seu like, comenta, compartilha com todo mundo que precisa entender um pouco mais sobre o Present Perfect Continuous. E se você quiser continuar aprendendo muito mais de inglês, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber todos os novos vídeos, porque vem muita coisa boa por aí. Então espero você no próximo vídeo. Bye, bye!